aí, pessoal, tudo certinho com vocês? Nossa, eu tô muito feliz. Finalmente, o vídeo de inauguração. Estamos aqui com o meu canal Que Tal Design, onde iremos ver algumas tendências, novidades na área da computação gráfica, falar um pouquinho da animação 2D, 3D, enfim, coisa pra caramba, certo? É o seguinte, nós temos um grupo de WhatsApp, uma comunidade aqui do canal, onde trocamos algumas ideias, algumas figurinhas, e neste grupo eu subi uma enquete, pois eu quero iniciar 3 séries de tutoriais. Os temas vencedores foram edição de imagem, modelagem 3D e motion graphics. Só tema massa, só tema fera. Hoje iniciaremos com edição de imagem. Teremos a nossa primeira aula, primeira aulinha de tutorial aqui da série de edição de imagens. Vai ser massa demais. Isso não impede de vir outros temas. É só vocês colocarem lá no grupo do WhatsApp ou até aqui mesmo no comentário, né, do vídeo, que eu vou estar acompanhando, vou estar respondendo vocês. Caso venha surgir dúvidas, pergunta. A gente vai estar junto, iremos trocar muitas figurinhas e é para isso este espaço aqui, ok? Vamos embora, vamos começar aí a nossa primeira aula, vai ser massa demais. Bom, como eu falei, estamos iniciando aqui a série de edição de imagem, onde iremos estar utilizando o Photoshop. Meus queridos, todos os arquivos que eu vou utilizar na aula de hoje, eu vou deixar aqui na descrição para que vocês possam acompanhar a aula junto comigo, beleza? Então baixa os arquivos, dá uma pausada aí, baixa os arquivos, abre seu Photoshop e vamos embora nessa. Uma perguntinha, qual a versão do Photoshop que você está utilizando? A versão que eu vou utilizar aqui é a 2024, mas não se preocupe, se a sua versão for uma versão anterior, 2, 3, enfim, ou a versão mais avançada, você vai conseguir acompanhar a aula de hoje tranquilamente, pois iremos falar de assuntos básicos do Photoshop, até porque é a aula 1, correto? Vamos falar um pouco sobre camadas, iremos ao final deste tutorial ter uma montagem que vamos fazer aí utilizando adjustments e tudo mais, ok? Mas o que iremos utilizar contém em todos os Photoshops, do mais antigo ao mais atual, beleza? Então, vamos embora nessa. Estou com o Photoshop aqui aberto e o que é que nós temos? Nós temos o painel de boas-vindas, onde, para mim aqui no caso na minha tela, vai aparecer estes arquivos, o meu não está igual ao seu. Por quê? Aqui em recentes vai aparecer para mim os arquivos que eu trabalhei recentemente aqui da minha máquina, tá bom? Então, se não aparecer nada para você, é porque talvez você esteja abrindo o Photoshop pela primeira vez. Então, não terá arquivo nenhum aí. Temos aqui também o nosso menu principal no campo superior e 3 opções: novo arquivo, abrir ou início. Esse início é a tela onde nós estamos. Nós podemos abrir um arquivo já existente ou já abrir uma imagem JPEG, enfim, qualquer tipo de imagem, ou nós podemos criar um novo arquivo, que é o que iremos fazer agora, certo? Eu irei clicar na opção de novo arquivo, clica aí comigo. Beleza, quando eu clico em novo arquivo, vai aparecer para mim um outro painel de novo documento, pois o Photoshop ele quer saber que tipo de arquivo eu quero iniciar. Observem que ele me dá algumas opções de presets. Eu tenho aqui, impressão, arte, ilustração, web, dispositivos móveis, filme e vídeo. Cada um desse aqui, se eu for clicando, por exemplo, aqui em filme e vídeo, vai aparecer para mim presets reconhecidos no universo aí do vídeo. Então, HDTV, 1080. Se eu clicar aqui, por exemplo, em impressão, olha lá, carta, ofício, A4, A6. Então, são tamanhos de papéis reconhecidos já. Por exemplo, nós temos aqui A4. O que é A4? É a nossa conhecida folha de ofício. Eu vou clicar aqui na A4, beleza? Eu falei que vocês conseguem acompanhar mesmo estando em outras versões. Pode acontecer que você está com uma versão um pouco antiga, você vai ter essas mesmas opções, só que em disposições diferentes. Mas dá uma olhadinha aí que você vai ter a parte de impressão e você vai clicar na opção A4, ok?
Quando eu clico aqui em A4, eu tenho mais algumas configurações ao lado direito. Esta primeira configuração é o seguinte, é o título do meu arquivo. Eu vou estar colocando aula 1, ok? Eu aconselho vocês fazerem o seguinte, coloquem um título que tenha a ver com o projeto que você está trabalhando. Por que eu estou falando isso? Se acostumem já a iniciar um projeto da maneira correta. Eu vou bater muito na tecla em relação a isso, tá? Não coloquem, por exemplo, teste 1, teste 2, teste 3, teste 4. E aí você vai começar a ter vários arquivos na sua máquina e você não vai nem saber o que danado é, ok? Eu vou prezar muito por organização. Organização de camadas, DOMs, tudo isso. Por quê? Gente, muitas das vezes, em uma linha de produção, a gente inicia um arquivo, a gente inicia um projeto, mas esse projeto ele pode ir para outra pessoa em outro processo da produção. Então, por exemplo, estou fazendo aqui uma arte para animação. Então, eu iniciei essa arte, vou deixar camadas separadinhas, tudo organizado. Por quê? Quando alguém for pegar lá na frente em um After Effects, em um Premiere, enfim, em qualquer outro programa, as camadas elas já estão organizadas, renomeadas de uma forma interessante, de uma forma organizada. Isso é importantíssimo, até para que você mesmo se encontre dentro do seu projeto, ok? Beleza. Abaixo da opção de renomear o arquivo, eu tenho aqui largura, altura, resolução, unidade de medida. Como eu escolhi um arquivo do tipo impresso, né? Ele está me colocando para mim a unidade de medida em milímetros. Mas, por exemplo, se eu colocasse lá o filme vídeo, o web, para arquivo digital, normalmente vocês vão ver que ele já puxa para a opção de pixels, beleza? Ok, mas mesmo você trabalhando aqui com impresso, você pode trocar sem problema nenhum. Abaixo da unidade de medida, nós temos a opção de orientação. O que seria essa orientação? É se eu quero trabalhar o meu arquivo no modo retrato ou no modo paisagem, ele em pezinho ou ele deitado, beleza? Agora, eu vou entrar em um tópico importantíssimo para que vocês entendam, que é o modo de cores. Olha aqui, ó, modo de cores. Quando eu clico nessa setinha, vocês vão ver que eu tenho a opção bitmap, tons de cinza, cores RGB, cores CMYK, cores LED, enfim. E existe mais outras opções de modo de cores. Mas o que eu quero focar com vocês neste momento agora são as cores RGB e as cores CMYK. Meus amores, é de extrema importância que vocês entendam que padrão de cor é o RGB e que padrão de cor é o CMYK, quando eu vou utilizar um e quando eu vou utilizar outro. Eu peguei uma imagem aqui, que é esta imagem, onde eu tenho o RGB e eu tenho o CMYK. Vou começar a explicar pelo RGB. Eu vou utilizar este padrão de cor quando eu sei que o material que eu estou produzindo é um material para fins digitais, ou seja, eu estou fazendo uma arte para colocar em um story, eu estou fazendo uma arte para uma apresentação, né, para colocar em um PDF, para passar em um vídeo. Tudo isso são materiais digitais, com fins digitais, beleza? Então eu sei que eu vou utilizar aqui o RGB, que tem o R de Red, G de Green e o B de Blue, onde são as cores primárias no universo digital. Okay? E através dessas três cores vão ter as cores secundárias, terciárias e por aí vai. São cores formadas através da luz. Tanto que se vocês verem todas as cores somadas, no meio eu tenho aqui o branco, né, que é a cor, todas as cores misturadas, a luz. Ok. Tal, eu entendi que o RGB eu vou utilizar quando eu estiver preparando o material digital. Perfeito. E o CMYK, tal? O CMYK você vai utilizar quando você for preparar algum material para impressão. Ou seja, estou fazendo um banner para levar para uma gráfica, para imprimir. Qual o padrão de cor? CMYK. Estou fazendo uma artezinha para imprimir na minha impressora de casa, uma A4.
Qual padrão de cor? CMYK, pois esse padrão de cor, ele é literalmente o padrão de cor que vai reconhecer tinta mesmo, tinta palpável, ok? Então nós temos aí o cian, o yellow, o magenta e o black. São as cores primárias que a gente aprendeu na escola. Aqui tá como magenta, mas seria literalmente o vermelho, azul e amarelo, que são as cores primárias, mas a gente aprendeu como vermelho, né? Mas é o magenta, ok? E através dessas três cores, nós aprendemos o quê? Que se eu misturar o amarelo com o azul, eu tenho o verde. E por aí sucessivamente, eu vou ter nas cores secundárias, terciárias e por aí vai. Tanto que acredito que vocês já tenham feito isso quando criança, de misturar todas as tintas e vocês vão ver que vai ficar preto. Vejam que a soma de todas as tintas reais é o quê? Preto. Deu para entender isso aqui direitinho? A mesma coisa, se eu não tiver luz, se eu não tiver cor no RGB, ou seja, se eu desligar meu monitor, eu tenho luz? Não tenho. Então, obviamente, eu não tenho nenhuma cor, se tratando aí de RGB. Então, já não tem erro, né, meus queridos? Vocês já sabem. Vou produzir material digital RGB. Vou produzir material gráfico para impressão CMYK. Uma pergunta que muitos me fazem, Tal, e se eu estou fazendo o meu material, comecei já a fazer meu material em RGB, já estou na metade do caminho, e vou mandar para a gráfica em RGB. Já aconteceu isso com o aluno. Poxa, Tal, eu mandei o arquivo certo e a gráfica não imprimiu certo. E aí eu perguntei qual o padrão de cor que estava. Ah, tá em RGB. Vejam, até nessa imagem aqui nós conseguimos observar que o RGB, por ser cor formada através de luz, ela tem um determinado brilho, né? Pois a gente pode mexer com saturação, com brilho, com contraste. São parâmetros que eu trabalho apenas com cores digitais. Quando eu for fazer essa impressão, vai sair em um papel que geralmente, né, são papéis foscos. Obviamente nós temos papéis brilhosos, nós temos tintas cromadas, nós temos tintas especiais de brilho, mas aí a gente está falando de outra situação, tá? Então, se eu pegar isso daqui do jeito que eu preparei no RGB e colocar para imprimir, quando sair, vai sair algo mais opaco, diferente do que eu estou vendo no meu projetor, tá? Então aí não é erro da gráfica, é erro da sua preparação do material. Fica claro para vocês? Eu demorei um pouquinho nesse pedaço porque é de extrema importância que vocês entendam como já preparar inicialmente um documento e não ficar reparando depois. Vamos voltar para o Photoshop. Como eu coloquei aqui impressão, eu vou deixar o meu formato de cor em CMYK, pois entendemos e já aprendemos que impressão eu irei trabalhar com CMYK. Agora, eu irei clicar na opção de criar. Perfeito. Cliquem aí. Bem-vindos ao Workspace do Photoshop. O que é Workspace e tal? É literalmente área de trabalho. O que vocês estão vendo aqui são os painéis, ferramentas, menus que nós iremos trabalhar aula após aula. Vou fazer uma breve apresentação aqui para vocês. Aqui em cima nós temos o nosso menu principal, onde clicando nele eu tenho acesso a outras coisas do Photoshop. Logo abaixo nós temos a nossa barra de opções, que já eu vou frisar para que vocês entendam como é que ela funciona. No canto da esquerda, vocês têm a nossa conhecida Toolbox, que é a caixa de ferramentas. Olha lá, nós temos ferramenta de mover, seleção, laço, o brush, nós temos aqui a conhecida borracha, enfim, todas as nossas ferramentas vão ficar nessa caixinha daqui, ok? Aqui ao meio, onde fica o nosso papel, falando assim, nós temos o Canva. Como assim tá o Canva? Não, a gente tá mexendo com o Photoshop. Quando eu falo Canva, eu não tô falando do programa Canva, não. Eu estou falando que esta área no Photoshop, toda essa área daqui, área útil aí para você pintar seu quadro, por aí vai, se chama Canva, ok? À direita, vocês vão ter mais outros painéis. Olha aqui, ó, painel de propriedades, amostras, degradê, ajustes. Eu não vou me detalhar superficialmente dessa forma agora. Quando chegar o momento de cada uma, a gente vai aprender.
Hoje eu vou focar muito com vocês neste painel aqui, ó. Camadas. Peraí, deixa eu botar mais pro meio. Camadas. Meus queridos, é de extrema importância que vocês entendam como funcionam as layers dentro do Photoshop, pois tudo vai acontecer nelas. Quando eu for aplicar um efeito, se eu quiser mesclar camadas, eu tenho que entender quem está pela frente, quem está por trás. Ou seja, tudo vai acontecer aqui nas camadas, beleza? Show! Apresentado de forma superficial os painéis, porque iremos acessar, né, quando estivermos mexendo nessas ferramentas. Deixa eu falar só mais um detalhezinho. Lembra que eu falei que eu iria voltar a respeito dessa barra de opções? Por quê? No momento, eu estou com a ferramenta Move selecionada, mas eu vou trocar aqui para a ferramenta Brush. Vou pegar aqui e clicar em Brush. Observem que quando eu clico em Brush, deixa eu dar um zoom aqui para que vocês vejam. Quando eu clico em Brush, as opções que estavam na barra de opções mudaram. Agora eu tenho opacidade, fluxo, suavização. Se eu clicar agora na ferramenta Select, cliquei aqui em Select, observe que agora mudou para as opções referentes à ferramenta Select. Por isso que se chama barra de opções, porque aqui vai mudar de acordo com a ferramenta que eu estou selecionando. Eu friso muito isso porque os alunos fazem, ai meu Deus do céu, meu Photoshop quebrou, não está aparecendo essa opção, o que é que está rolando? Se atentem aos detalhes. Se tiver muito rápido, né, o benefício que a gente tem de ter aula aqui no YouTube, aula gravada e tudo mais, é que vocês podem pausar, voltar, ver, rever e por aí vai. Então, pausa, vê qual ferramenta eu estou selecionando no momento e aí, você selecionando a mesma ferramenta, vai aparecer para você exatamente as mesmas opções, ok? Ficou claro isso para vocês? Agora, eu vou mostrar como a gente consegue manipular o Canva, o nosso papel, a nossa área aqui, o nosso quadro, vamos assim dizer. Vou mostrar alguns atalhos para vocês. Se liguem, papel, caneta para anotar, porque é muito atalho, certo? Se eu pressionar a tecla Alt do teclado e mexer no scroll do mouse, que no caso é essa bolinha que fica no mouse aqui, eu consigo aproximar ou distanciar o meu papel. Olha lá, ó. Alt, scroll para frente e o scroll para trás. Se liguem, eu não estou aumentando a minha área de trabalho, eu estou simplesmente aproximando, mesmo quando eu pegar um papel, aproximar do meu olhar para eu ver um detalhe que está pequenininho, apagar uma coisa, desenhar um detalhezinho ali. Então eu estou mexendo esta minha área para frente ou para trás, né? Dando um zoom nesta área para ver melhor, ok? Alt, scroll para frente ou Alt e scroll para trás. O meu scroll tá quebrado, inclusive o meu tá quebrado mesmo, tá bem ruinzinho. O meu scroll tá quebrado, tem uma outra forma de fazer isso? Sim, nós temos a ferramenta Zoom, a nossa lupa, que fica aqui, ó, aqui embaixo. Quando eu clico nesta ferramenta, cliquei nesta ferramenta, eu consigo vir aqui, ó, cliquei, arrastei na diagonal para cima ou diagonal para baixo, ó, para cima, para baixo. Eu tenho a mesma função do Alt e o scroll do mouse. O movimento que eu estou fazendo é esse aqui, ó, para cima, na diagonal e para baixo, para aproximar ou distanciar do ponto que eu quero. Se eu quero aproximar um pouco mais dessa quina, vou lá, ó, puxo para ela e afasto. Ok, entendido a ferramenta Zoom? Perfeito. Vou colocar aqui novamente na minha ferramenta Move. Eu gosto de atalho, eu prefiro ir no Alt e Scroll do mouse, eu acho mais rápido. Vou mostrar agora a ferramenta Handle Tool, que é o seguinte. Se eu pressionar a barra de espaço, observem que o cursor do mouse ele já mudou. Já foi para outro cursor. Enquanto eu estiver com a barra de espaço pressionada, se eu clicar e mover, eu consigo literalmente arrastar para um lado, para o outro. Quero ver um detalhe aqui embaixo. Dá um zoom aqui na quina. Quero lá para cima. Dei um zoom aqui, ó. E sair
mexendo no meu papel para um lado, para o outro, ok? Deu para entender? Barra de espaço, independente da ferramenta que você estiver selecionando. Estou com a brush, se eu apertar barra de espaço, a barra de espaço automaticamente vai mudar para a ferramenta Handle, para a mãozinha aqui. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra forma de utilizar esta mãozinha, tá? Esta ferramenta, sem ser por atalho, sem ser pela barra de espaço. Qual a forma? Tem alguma outra forma de fazer isso sem ser por atalho? Sim. É bom que eu até mostre uma outra coisinha para vocês, que é o seguinte. Observem que algumas ferramentas possuem esta setinha para baixo. O que significa essa seta? Quando eu clico e seguro nessas ferramentas que possuem a seta, cliquei e segurei aqui na ferramenta de seleção. Apareceu seleção retangular, elíptico, ferramenta, linha única, coluna única. Vejam que aparece um pack de ferramentas correlacionadas a que estava aparecendo na frente. Mesma coisa, se eu pegar aqui a ferramenta brush, pincel, lápis, substituição de cor, pincel de mistura, tudo que tem a ver com a ferramenta brush. Assim sucessivamente. Por que eu estou mostrando isso antes de mostrar onde está a ferramenta Handle? Pode ser que para vocês estejam aparecendo primeiro aqui, ó, ferramenta girar visualização. E a ferramenta Handle vai estar lá dentro, escondidinha, ok? Então é só clicar, segurar e selecionar ela. Ou pressionar a barra de espaço, que eu acho até bem mais simples, ok? Beleza, meus queridos. Agora nós iremos para uma outra etapa da nossa aula agora. Eu não vou utilizar mais este arquivo, então eu vou fechá-lo. Para fechar, eu não preciso fechar o Photoshop todo. Observem que quando eu crio um arquivo, fica uma aba, parecendo uma shelfzinha, aquelas abinhas de navegador, correto? Eu vou clicar nesse X, pois eu fecho apenas o arquivo e não o programa como todo. Fechei. Antes de trazer as imagens, eu quero mostrar para vocês alguns bancos de imagens que é interessante que vocês saibam, que vocês guardem a esses links, porque vocês vão utilizar muito. Para as imagens que eu vou passar para vocês, que já, na verdade, que já passei, já tá na descrição, eu peguei elas aqui no PX Here. É só colocar aqui o nome, por exemplo, Paris. Oh, Paris. Não é Paris, não. Paris. Coloquei aqui, ó, Paris. E aí apareceu para mim imagens relacionadas ao que eu pedi, tá? É um site muito massa. Você consegue clicar e baixar a imagem de forma gratuita. Se inscreve. Você vai ter uma quantidade diária de downloads que você pode fazer. Mas são imagens em altas resoluções. Então isso ajuda pra caramba. Um outro banco de imagens é o Texture.com. Eu utilizo muito esse banco de imagem, principalmente para as minhas criações de 3D. Vou clicar aqui em Library para mostrar para vocês. E, por exemplo, vou clicar na opção de Landscapes. Olha lá, muitas imagens, muitas em resoluções altas, que dá para trabalhar, fazer muita coisa legal, muita montagem. Por que eu falei que eu utilizo muito no 3D? Se eu voltar, colocar aqui, por exemplo, a opção de metal. Observe que vai aparecer para mim alguns materiais. Aí é outra coisa que a gente vai aprender quando entrarmos na série de 3D, ok? Aí já é outro universo, é outra parada. E um outro site que eu indico também é o Freepik. É muito conhecido e vocês vão ter acesso a imagens JPEG, PNG, vídeos, vetores. Dá muita coisa legal. Se eu botar aqui, por exemplo, casa, tenho lá um banco de imagens gigantesco de tanto vetor quanto PNG, enfim. Obviamente, vocês vão ver que tem umas imagens que tem essa coroinha. O que essa coroinha representa? Que vocês precisam ter a versão premium para baixar elas. Você recomenda a gente já comprar a versão premium aqui do Freepik? Não, agora não. Mais pra frente, quando vocês começarem a ganhar dinheiro, ou se vocês já ganham dinheiro com isso, é interessante que você tenha, porque realmente tem muitas imagens interessantes, tá? Se você não quiser gastar dinheiro, dá para utilizar as imagens gratuitas tranquilamente.
Beleza. Bancos de imagens devidamente mostrado para vocês. Vou deixar o link aqui na descrição. Guardem, é muito importante vocês terem este conhecimento. Tem outros e outros, vocês podem pesquisar também. Agora, voltando para o Photoshop, voltando para a interface do Photoshop, eu vou iniciar um arquivo de uma forma diferente. Agora, eu vou clicar na opção de abrir. Cliquei em abrir e vou procurar onde eu coloquei a imagem tanto do casal quanto Paris Noite. Gente, para o que a gente vai fazer, pode abrir tanto o primeiro Paris quanto o casal. Mas primeiro eu vou abrir a imagem do casal pela questão de didática mesmo, ok? Então eu vou clicar na imagem casal e escolher a opção de abrir. Pronto, abri a imagem, já está aqui. E o que é que eu quero fazer nesse primeiro momento? Eu quero remover o background, remover o fundo dessa imagem. Existem inúmeras formas de chegar neste mesmo resultado. Eu vou mostrar uma forma aqui mais rápida. Inclusive, a versão mais atual do Photoshop, você consegue fazer isso com 2 cliques. Muito rápido, porque tem umas ferramentas bem inteligentes. Beleza? A ferramenta que eu irei utilizar para fazer seleção é a ferramenta Object Selection. Olha lá, ó. Seleção de objeto, Object Selection. Quando eu estou com essa ferramenta ativa, observem que só de passar o mouse por cima da minha imagem, ele já consegue detectar os elementos que estão nessa imagem. Então ele detectou o rapaz, a moça e o background. É bem semelhante com seleção de objetos no celular, quando você quer remover o fundo. É bem parecido, né, a função da ferramenta. Eu poderia só clicar nele ou clicar nela, mas eu não gosto de fazer assim. Eu gosto de fazer uma caixa de seleção. Aí é um gosto meu mesmo. Eu gosto de clicar, segurar e arrastar. Observem que enquanto eu clico, seguro e arrasto, vai se formando uma caixa com a linha pontilhada. Então, isso é uma caixa de seleção. Quando eu solto, deixando o casal dentro dessa caixa, ele vai calcular e reconhecer o que eu deixei dentro dessa área. Olha lá. E já selecionou o casal. Rapidinho, simples e fácil. Gente, vamos lá. Essa imagem, ela tá fácil de ser selecionada porque o casal está em certo destaque com o background. Por exemplo, se a camisa dela tivesse verde e o fundo verde, aí seria uma outra forma de fazer essa seleção. Teria que utilizar uma outra técnica, porque essa automática, ela iria reconhecer que é tudo uma coisa só. Podemos ter aula só voltado para seleção de cabelo. Nesses casos, como eu falei, que está mais difícil a seleção tal, como é que é feito? A gente pode fazer uma outra aula só voltada para isso. É só vocês pedirem nos comentários. Eu vou ficar ligada nos comentários para ver o que é que vocês estão querendo. Beleza? Caso vocês tenham feito uma seleção sem querer, por exemplo, minha seleção ficou toda feiosa, ó, cliquei e a minha seleção ficou horrível. Como é que eu desfaço uma seleção? Para você desfazer uma seleção, é simples, é só apertar a tecla de atalho Ctrl D de dado. Ou, se vocês quiserem, vocês podem vir aqui no menu Selecionar e escolher a opção Cancelar Seleção, ok? Ctrl D. Fiz aqui a seleção da cabeça dele sem querer. Simples. Ctrl D. Remove a seleção. Entendido isso, eu quero que vocês façam exatamente do jeito que eu estou fazendo, ó, selecionando apenas o casal, através de uma caixa de seleção. Pronto. Feita a seleção. Agora, eu quero pegar este casal e levar para uma outra camada. Como é que eu vou fazer isso? Vou pressionar o atalho Ctrl J, mas calma. Antes de apertar, observa primeiro como é que está a sua leia. Vejam, a gente tem uma única camada, só ela. Quando eu pressionar o Ctrl J, isso você tem que estar primeiro com a seleção feita, ok? Ctrl J. Veja aqui, o que está dentro da seleção, ele leva para dentro de uma nova camada. Ok? Então, o fundo, como não estava selecionado, automaticamente ele não foi para essa nova camada. Perfeito! Já tenho esse casal separadinho
para prosseguir com a minha montagem. Na camada de baixo, eu não vou utilizá-la no momento. Então você pode selecionar ela e apertar o delete do teclado, ou, como eu vou fazer, apenas tirar a visualização. Ela permanece ali na camada, caso eu queira ver alguma coisa depois, e eu só vou remover essa visualização, ok? Então olha lá, apenas o casal acima está com a visualização ativa. Perfeito! Rapidinho, consegui fazer essa seleção. Agora vamos manipular esta camada. Eu vou voltar para a minha ferramenta Move. Não se esqueçam de voltar, porque se eu ficar tentando selecionar para mover, eu não estou selecionando. O que eu estou fazendo é criando seleções, não estou movendo, na verdade, perdão. Voltando para a minha ferramenta Move, olha ela aqui. Ou pressiono a tecla V. Tiro da seleção que eu tinha feito sem querer, só apertar Ctrl D. Pronto. Se eu clicar e arrastar, agora eu consigo mover o casal tranquilamente. Gente, se você tiver feito sem querer qualquer seleção, sei lá, vou utilizar a ferramenta que a gente estava, fiz assim, o rosto dela. E vou pegar a ferramenta Move. Ó. Se eu mover com qualquer seleção, eu estou movendo o que está selecionado. Então, cuidado, antes de mover, aperta Ctrl D para deixar limpinho de seleção e você conseguir selecionar o casal como um todo. Perfeito! Uma coisa, qualquer coisa, pausa, refaz essas ações devagarzinho para poder entender e depois retoma, ok? Se estiver rápido demais. Agora, eu quero redimensionar esse casal, eu quero diminuir um pouquinho e colocar para o lado. Para redimensionar, eu tenho que ativar a ferramenta Free Transform. Como eu faço isso? Pressionando as teclas Ctrl T, Ctrl T. Quando eu faço isso, observem que ao redor da camada selecionada fica esse quadrado azul com esses pequenos quadradinhos. Pronto. Essa é a ferramenta Free Transform. Né? Transformação livre, onde eu posso, se eu colocar o mouse em cima destes quadrados, ó, em cima, veja que o cursor muda, eu consigo redimensionar a minha imagem. Mas, se eu der uma pequena afastada, ó, o cursor em cima do quadradinho, o cursor afastado. Agora, eu consigo rotacionar a minha imagem, ok? Em cima, redimensiono, afastado, eu rotaciono. Certo. Tal, finalizei a minha transformação, é isso que eu quero. Observem que aqui em cima, na barra de opções, eu posso confirmar a minha ação ou cancelar a minha ação. Poxa, redimensionei, estiquei, puxei, rotacionei, não é isso que eu quero. Simples, é só cancelar a ação e ele não vai fazer aquela transformação, aplicar a transformação que você fez. Mas, se você vir aqui e confirmar, ou clica aqui ou aperta Enter, eu prefiro apertar Enter, e confirmar, pronto, a transformação já foi aplicada. Tal, se acontecer de apliquei a transformação e agora eu quero voltar algumas ações porque não era bem isso que eu queria, você pode utilizar o atalho Ctrl Z. Ó, Ctrl Z, eu vou desfazendo as ações que eu fiz. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Mas, se você quiser refazer, ó que negócio, refazer uma ação que você desfez, Ctrl Shift Z. Ctrl Shift Z vai para frente, Ctrl Z vai para trás. Refazer ou desfazer. Isso também vai ficar aqui em cima no menu Editar. Desfazer, desfazer ou refazer. Perfeito? Pronto. Agora, apertei o Ctrl T e vou diminuir o casal, posicionando ele só um pouquinho aqui para baixo. E apertar o Enter. Agora, eu vou importar para dentro desse arquivo a imagem de Paris Noite. Vejam, vou mostrar de uma forma errada de importar e a forma correta.
Isso aqui tem muitos alunos que se confundem, por isso que eu vou explicar mais detalhado. Em arquivo, no menu arquivo, eu não vou clicar na opção abrir. Neste caso, eu vou clicar para mostrar a forma errada, tá? Arquivo, abrir. Vou procurar lá a imagem de Paris Noite, cliquei e abri. Algo de errado não tá certo, porque o casal sumiu. Filhotes, não é que o casal sumiu, você abriu um novo arquivo com a imagem Paris. Vejam, aqui na shelf em cima, na aba em cima eu tenho casal e tenho Paris em arquivos separados. E não é isso que eu queria fazer, eu queria importar para o arquivo que eu estava trabalhando. Como é que faz isso? Vai lá em arquivo e vai clicar na opção de colocar incorporado. Você vai adicionar a esse arquivo aqui. Colocar incorporado, Paris Noite, procurei, veja onde é que vocês salvaram. Perfeito, agora está correto. Eu importei para dentro desse arquivo aqui. Olha cá. Vou aumentar, né? Um pouquinho. Aumentei. Tem umas formas de aumentar com atalho, isso aí eu vou mostrar depois, certo? E agora eu vou apertar OK, porque isso aqui é a Free Transform. Apertei OK. Ainda assim o casal sumiu. Não sumiu. Estamos no mesmo arquivo, porém, quando eu pedi para que importasse Paris, ele ficou numa camada acima da camada casal. Simples de resolver, gente. É só pegar aqui, ou clicar e arrastar o casal para cima, ou Paris para baixo. Ó. Casal para cima. Reposiciona as camadas, pois a ordem das camadas de cima para baixo é a mesma ordem das camadas na visualização ali do Canva. Beleza? Então o casal vai ficar aqui em cima e Paris vai ficar à noite. E olha lá, já estão em suas devidas posições. Deixa eu aumentar só um tiquinho. Pronto, já estão em suas devidas posições. Agora entramos naquela questão que eu falei no começo. Paris está à noite e o casal está com a luz, né, com a iluminação de dia. Como é que iremos resolver esta situação? Primeiro, existem inúmeras formas de fazer isso. Vocês vão aprender que no Photoshop eu tenho várias maneiras de chegar no mesmo resultado. Porém, nós temos pouco conhecimento até agora. Então eu vou utilizar uma ferramenta que dá para chegar num objetivo legal, dá para chegar, né, bacana no que a gente quer, mas eu poderia fazer de outras maneiras. Como é que eu farei? Estando com a camada casal selecionada, estou com a camada casal selecionada, vou vir aqui no menu Imagem, Ajustes e em seguida vou clicar na opção Corresponder cor. Vai aparecer este painel aqui para vocês. Vou explicar como é que funciona. Aqui embaixo nós temos origem e camada. Origem é a camada que vai receber o ajuste de cor, ou seja, eu quero que o casal receba esse ajuste de cor. Olha lá, ó. Origem, casal. E em camada é a camada que eu vou roubar essa iluminação, essa cor, esse ajuste. Eu quero roubar de Paris Noite. Olha lá, ele já aplicou o que eu queria, ó. Origem, casal, camada, Paris Noite. Não ficou tão legal ainda. Vamos fazer alguns ajustes ainda. Tem calma, relaxa o coração. Mas veja que não está mais aquele brancão. Ele já pegou as cores amareladas da minha imagem de fundo. Se você quiser fazer algumas configurações, vejam que em cima eu tenho opções de imagem. Eu posso mexer aqui, atenuar, iluminação, intensidade de cor. E é o que eu vou fazer. Ó. Mexer aqui um pouquinho. Aumentar um pouco mais essa iluminação. E aumentar só um tiquinho a intensidade da cor. Assim. Pronto.
bem pouquinho. Ok, veja que eu já tenho uma grande diferença de como estava a imagem antes para agora. Só para fazer mais um charmezinho, eu vou adicionar um Adjustment Layer, que ele fica aqui embaixo. Eu chamo de Yin Yang, né? Nesta bolinha dividida ao meio, eu vou clicar e vou escolher a opção de brilho e contraste. Gente, veja a quantidade de Adjustment Layer que eu tenho. Dá pra gente fazer uma aula só voltado para esses ajustes de camadas. Tem muita coisa, níveis, curvas, exposições, matiz, saturação, equilíbrio de cores, filtros, enfim, muita coisa mesmo. No momento, eu vou escolher a opção de brilho e contraste. Então eu vou lá, brilho e contraste, pronto. Cliquei em brilho e contraste e eu observo que nas minhas camadas foi inserido mais uma camada com o Adjustment Layer brilho e contraste. Cliquem no solzinho, cada adjustment tem o seu ícone, tá? Nesse caso aqui é o solzinho. Cliquem e em propriedades, o painel acima, vai aparecer os parâmetros para que eu possa editar brilho e contraste. Vou aumentar só um pouquinho aqui o contraste da minha cena. Aqui eu poderia fazer um blur para deixar um pouquinho mais real, né? Esse corte deles. Dá para fazer muita coisa. Eu tava até brincando com essa composição, né? Ó, mexi escurecendo um pouquinho mais, né? Porque tá de noite, então a parte de contato deles é para estar mais escura. Dei uma leve iluminaçãozinha em amarelo, porque é a cor do ambiente ao qual eles estão, não tá azulado, tá amarelado. Só que aí eu já entraria na parte de máscaras, seria a parte mais pra frente, nas próximas aulas que a gente vai ver, ok? Só depende de vocês. Se vocês quiserem a continuação dessa série, eu vou interpretar, né, um sim ou um não através das curtidas, através dos comentários, do engajamento de vocês em relação a este vídeo. Eu espero de coração que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. Se tiver ficado qualquer dúvida, qualquer, coloca nos comentários. Chamem novas pessoas para fazer parte desse canal. Participem, né, comigo dessa jornada que eu estou iniciando agora.